Amém? Aqueles que podem, amado, por gentileza, se coloquem sobre os vossos pés. Vamos estar lendo assim uma palavra. Logo após nós estaremos fazendo uma oração e passando assim para o servo de Deus. A palavra de Deus hoje se encontra aqui no livro de Isaías. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluia. Capítulo 56 do livro de Isaías. Nós estaremos lendo assim do versículo 1 até o versículo 7, para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos acharam, digo amém. Amém. Diz assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disso, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de perpetrar algum mal. E não fale o filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: de todo me apartará o Senhor do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo que me agrada, e abraçam o meu concerto. Também lhes darei na minha casa, e dentro dos meus muros, um lugar e um nome, melhor do que o dos filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor, para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei ao meu santo monte, e o festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Aleluia. Vamos orar a Deus. Glorioso, eterno Deus, Deus soberano, nesta noite de hoje, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Aí está a tua igreja, meu Pai, que nesta noite de hoje irá aprender mais e mais de ti, meu Deus. Meu Senhor, abre nesta hora o nosso entendimento, a nossa mente, para que nós possamos aprender como te servir, para que a tua palavra possa penetrar no íntimo da nossa alma, do nosso coração. Toma o teu servo nas tuas mãos, que estará ministrando a tua palavra. Usa com poder, com glória, com ousadia, com autoridade, meu Deus querido, nesta noite de hoje. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, por este momento. Fica conosco, meu Pai. Amém? A palavra está com o servo de Deus. As palmas exaltam o nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 24. Você que encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vamos ler no 3 na ARC. 1, 2. Sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Se assentai-vos, por gentileza. Amém? Perfeito.
continuando aqui o nosso assunto, estamos falando sobre avivamento. E hoje, mais uma vez, o Senhor tem algo para nós aqui, os irmãos crê, diga glória a Deus. E nós podemos ver que na vida do cristão, na verdade, se seguíssemos como deveríamos seguir, não era necessário ter um avivamento, nem em nossa vida, nem em nosso meio, nem em nossa casa, muito menos dentro de uma igreja. Mas, pelos altos e baixos que nós temos, e pelo mundo em qual nós estamos vivendo, nós estamos sentindo a necessidade de ter um avivamento entre nós, e tanto que é falado, tanto que é pregado, tanto que se ouve, tantos louvores e por aí vai, que nós ouvimos falar sobre avivamento, estamos aguçando um pouquinho aqui este tema. Amém? Então vamos lá. Falamos sobre Samuel, sim ou não? Gostaria de estar dando continuidade aqui. Nós falamos, continua servindo aquele que é fervoroso, né? Então, a situação do povo em Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 2, nós falamos aqui. E gostaria agora de estar falando a respeito de Ezequiel. Ezequiel, para quem não sabe, foi um dos profetas maior, que tanto tem um texto muito conhecido por todos, na qual menciona sobre o vale de ossos secos. Amém? Amém. Então, vamos lá. Ezequiel vai entrar também no contexto de morte espiritual, ali na qual se baseia a situação do povo de Israel no tempo de Ezequiel, e eu vou citar aqui alguns para nós entendermos melhor isso daqui. O primeiro tópico é, o povo ele estava no exílio da Babilônica. E para os irmãos entenderem um pouquinho disso, por gentileza, abra sua Bíblia aí, segunda Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 15 ao 17, por gentileza. Isso vai dar uma esclarecida na nossa mente. Alguém encontrou? Pode ler, por gentileza. 15, 16 e 17. Segunda Crônica 16. Segunda Crônica 16, versículo de número 15. Isso. Segunda Crônicas 16. Espera aí, só um minutinho. Está na minha outra Bíblia, está no celular. Segunda Crônicas, capítulo de número... capítulo de número 36. Versículo de número 15. Voltou aqui. Isso, é isso aí. O 16 também. E o 17. Vamos voltar e frisar, por gentileza, 15. Só para nós entrarmos no texto, os irmãos entenderem. Quem são os mensageiros de Deus naquela época? Quem? Os profetas. Então, os mensageiros de Deus, os deuses pais deles, que é o nosso Deus Yahvé, sim ou não? O nosso Deus falava com o povo dele por meio dos mensageiros, que são os... Versículo de número 16. Eles, porém, o quê? Então Deus está falando com eles por meio dos mensageiros e eles estão fazendo o quê? Continua.
Opa, então o furor do Senhor subiu. E o que aconteceu? Olha que coisa linda. Isso não está distante do que nós estamos vivendo aqui não, tá, irmãos? Deus fala com o povo. Deus se dedica a conversar com o povo. Ele envia seus mensageiros até o povo. E o que o povo faz? Rejeita, zomba, certo? Dão risada. E isso sobe até a Deus. Imagina, Deus falar com você diariamente, todos os dias, e você simplesmente está nem aí. E você simplesmente vira as costas. Já viu aqueles testemunhos de irmãos que falavam: olha, quando eu era menor, alguém falava de Jesus para mim, eu mandava uma mensagem, eu mandava ir caçar coquinho, mandava virar as costas, ir embora, zombava. E certo dia eu tive encontro com Deus, e olha hoje, sou pastor, sou ministro, e por aí vai. Olha o que acontece com o povo. E eu sempre me perguntava: por que fala tanto de exílio? Por que o povo está sempre preso, sempre em cativo? Irmão, simplesmente isso, desobediente. Não dava ouvido à voz do Senhor. Não dava valor para aquilo que Deus fazia no meio deles. Lembra do povo do Egito? Deus abençoava, virava as costas. E isso não é diferente de nós que estamos vendo hoje. Porém, nesse tempo aqui, quando acontece isso aqui, há uma divisão, depois ali de Salomão, que o povo se divide entre reino do norte e reino do... E aí chega até o Senhor de uma forma que o povo que estava lá no norte estava pecando. Deus castigou, Deus fez algo terrível. Aí o povo do sul está vendo o que Deus faz com o povo do norte. De vez pegar e tomar lição daquilo, o que faz? Erra também. Vira as costas também. Aí as duas agora, os dois reinos, estão vivendo a calamidade. Aí entra o texto tão conhecido em Ezequiel, capítulo número 37, na qual vai falar a respeito da visão do vale de ossos secos. Vamos lá. O povo havia perdido a sua terra, seu templo e aparentemente seu vínculo com Deus. Imagina um período em que eles estão distantes de Deus, mortos espiritualmente. Depois de pecar tanto, errar tanto, está longe de Deus, longe da voz do Senhor. O que acontece? O povo estava desviado pelos seus maus governantes, nobre, sacerdote e profeta. Outro tópico que eu coloquei: o povo havia se aliado ao Egito e algumas outras nações. Irmãos, nós estamos falando do povo de Israel aqui, na qual tem um Deus todo-poderoso, ou tinha pelo menos aqui. Agora se misturou com outras nações, depende de outros povos também. O que mais é que aconteceu? O povo havia assumido certas práticas religiosas e costumes daqueles outros povos. Se distanciou de Deus. Já estão seguindo outras práticas. O mundo já entrou nas práticas do povo. Mal é reconhecido mais como povo de Deus. Olha o peso disso daqui. Deixaram a palavra e quebraram a aliança. Ezequiel capítulo número 44, versículo número 6 ao 16 vai falar sobre isso. Agora vamos lá. O que acontece? Deus leva Ezequiel a uma visão, certo? Capítulo número 37. Abre aí, por gentileza. Sim. Isso. As versões, tá? Levou ele em espírito, certo? E o que aconteceu? E numerosos. Fez andar sobre eles e estava em numerosos o quê? Não era só seco, não? Ou seja, em outras palavras, mortíssimos.
Hã? Perfeito. Então ele estava em um vale cheio de ossos. Versículo de número 2, continuando. Isso. Olha isso daqui. Olha o cenário. Ele está passando no meio do vale. Os ossos estão sequíssimos. Há um exército aqui. Aí Deus olha para Ezequiel e diz, em visão, claro: pode por acaso esses ossos aqui reviver, ter vida? E eu aplico aqui a nós essa noite. Seja qual é a situação que você vê na sua casa, na sua família, nessa nação, porventura olhas tu e pode ver vida no meio de tudo isso daí. Se nós não olharmos com essa visão, Deus está dando visão, Ezequiel. Aos olhos nus, quem está enxergando está vendo ossos sequíssimos. Não é nem seco e nem ossos, é sequíssimos. Aí Deus está falando: Ezequiel, pela ótica humana não dá, mas pela fé você pode ver esses ossos reviver. Você pode ver vida aqui no meio de tudo isso daqui. Aí ele olha com muita sabedoria e diz o quê? Senhor, o que acontece aí? Depois, continuando, versículo. Certo? O Espírito é? O Espírito é com letra minúscula, confirma? Perfeito. O Espírito do homem, tá? Não é o Espírito Santo de Deus, não. E viverás. Continua. Perfeito. Continua. Continua. Perfeito. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou nele. Eles viveram, fizeram em pé, um exército grande em extremo. Continua. Então ele disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Opa, esses ossos são o quê? Opa, são o quê? Volta um pouquinho. São o quê? Toda a casa? Lembra dos reinos que eu falei? Norte e sul? Estou profetizando. A casa de Israel estava morta. Os ossos estavam sequíssimos. Eu estou dando vida agora. Pode se levantar pela profecia sobre a minha voz a toda a casa de Israel. Então, trazendo aqui, Deus abençoe. Obrigado, viu? Aos irmãos que leram. Deus abençoe pela participação. A todos aqui, observa. Há um avivamento aqui, certo? Avivamento é da vida num cenário que é a morte ou quase morte. Os ossos estão sequíssimos. O Senhor usa Ezequiel em meio a uma situação que ele está na vida dele devastadora. Mas o Senhor usa o profeta Ezequiel aqui e diz: olha, sobre esses ossos, sobre essa nação, sobre esta casa, porque aos olhos nus, olha a nação como é que está. Está vivendo a calamidade.
está vivendo uma zona terrível aqui de decadência, servindo outros deuses, outras práticas, outros costumes. Talvez quem está olhando diz, não tem mais jeito, essa casa aqui nunca mais será a mesma. O Senhor está dizendo, pela fé, tu consegues ver? Tu consegues ver um exército de pé, levantando, marchando? Então profetiza, Ezequiel. E o que tem a ver com avivamento, é tudo a ver com avivamento aqui. É o Senhor pegando nós, olhando para essa geração, olhando para a nossa casa, olhando para a nossa vida, dizendo assim, olha, ainda que os olhos humanos não tem jeito, se você crê na minha palavra, profetiza sobre ela, profetiza sobre essa igreja, profetiza sobre a nação, e eu vou dar vida. Ele tem poder. Ele é o autor da vida. Não é porque os ossos estão sequíssimos que não poderiam ouvir, irmão. Oh, aleluia. E o menor membro do corpo, qual que é, Flávia? O menor membro do corpo. Como que é? O osso que tem na onde? Deus começou pelo menor? Perguntei para ela porque ela estudou esses mistérios aí da anatomia, como que é? Densitometria óssea. O menor osso é o ouvido. E ele fala ossos secos. Ele profetiza. E a mão não escuta. O peito não escuta. O pé não escuta. E aí tem diversos tipos de pregação. Vai nervo, osso, pele, por aí vai. Um revestimento. Mas o revestimento aqui é completo. O que eu quero trazer é sobre o avivamento naquele lugar. É olhar para uma nação, olhar para uma situação, está perdida, acabada, mas pela fé, pela palavra do Senhor. Você está entendendo isso daqui essa noite? Pela palavra do... O que é a palavra do Senhor que você tem hoje aí? O que é a palavra do Senhor que você tem hoje aí? É a... Tem dois comigo? É a... Pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem poder ou não tem? A palavra do Senhor pode transformar ou não pode? Então profetiza. Qual que é o medo de profetizar? Qual que é o medo de enxergar a vida aonde há morte? Não é diferente aqui nesse cenário. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Agora que é cheio de vida, pode ter luta, batalha, provação, e nada separa de Cristo. É só guardar a palavra no coração. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 30, por gentileza. Corre lá. Por causa disso é o quê? E muitos que dormem. Isso aqui é utilizado na Santa Ceia do Senhor, sim ou não? Sim. E o interessante nisso daqui é que o povo se esqueceu da palavra. Se preocupa com lá fora não, irmão. Foca aqui. Que o povo se esqueceu da palavra do Senhor que o Paulo usava para exortar a igreja, que Paulo aconselhava. Participava, é tanto que hoje nós usamos isso como ceia, mas é bem mais além disso daqui. Então é tanto que nisso daí ele fala, olha, por falta de vocês se lembrar da palavra, de examinar a escritura, há muito entre vós, que é o quê? Fraco e? Porque estão bebendo beber indignamente é simples. Eu não dou valor para aquilo que ele fez. Eu não guardo em meu coração aquilo que ele fez por mim. Isso é beber indignamente, irmãos. Infelizmente. Aonde eu queria chegar com essa palavra? Porque nós estamos vivendo um período de escassez espiritual em nosso meio. Lembra quando nós falamos sobre avivamento? Nós vamos ver que vai além de ter uma igreja cheia, vai além de ter uma pessoa só com a mão levantada.
O verdadeiro avivamento de pessoas que se prostram, que na verdade se rasga, se abre para Deus, além de tudo isso daqui. E por que nós estamos vivendo um período de escassez? Aí vai escrito está. Por causa disto, há muitos, o quê? Fracos e... Vou pular para o outro tópico. Vou compartilhar com os irmãos alguns exemplos de avivamento. Olha isso aqui, Frank Bertman, ele relata um acontecimento em uma igreja na La Pasadena, que mesmo sem nenhum pregador famoso, mas com muita oração, Deus respondeu. E durante os cultos, tinha várias almas no altar se rendendo. Em 2 semanas, 200 almas se ajoelharam no altar, procurando o Senhor. Olha isso daqui, irmãos. Alguém está orando. Imagina só como hoje aqui, o culto acontecendo e um monte de alma entrando aqui no altar de joelhos dobrados. Eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E no final de 2 semanas, 200 almas se rendem a Ele. Você acha que da forma como nós estamos vivendo é normal? Mensagem simples, oração, palavra, arrependimento. E outro acontecimento lá na Índia, algumas garotas se reuniram, não comiam nem dormiam, orando e clamando pela sua vitória. Elas foram batizadas com o Espírito Santo. Elas não se preocupavam mais com comida, de tão alegre que estava, por sentir o Espírito Santo de Deus na vida delas. Você acha que você valoriza, que nós valorizamos aquilo que nós recebemos dele? Olha isso daqui, irmãos. É uma dádiva. Eu busquei, eu clamei, eu supliquei. Quando o Senhor me deu, fui tão feliz que nem querer dormir eu queria mais. Nem querer dormir eu queria dormir mais. A minha cabeça só pensava nele. O meu coração ardia. Se alegre por aquilo que Deus tem para a sua vida, por aquilo que Ele te entregou. Isso pelo batismo, imagina pela salvação. Tem salvação entre você aí, então se alegra nele. Passamos período da nossa vida em amargura, tristeza, desânimo, e se esquecemos daquilo que Ele fez em nós. Por quê? É simples. Passamos mais do que a metade do nosso dia pensando no quê? Em mim e na carne e nas coisas terrenas. Mas quando eu olho para o céu, quando eu mergulho, nós vamos falar de John Wesley aqui ainda, calma, estou chegando lá. Só para os irmãos entenderem, tá? Isso aqui é fatos que aconteceu. De pessoa cheia pelo Espírito Santo. Olha isso daqui. 20 garotas jovens se reuniram para orar. Repita comigo, para orar. Esse dia eu quase dei na orelha de um. Eu falei, nunca mais eu levo ele para sair comigo. O Carlos estava junto comigo. Eu falei, sem vergonha, vai comigo para buscar o Senhor. Dobrou o joelho 4 minutos e sentou na cadeira. Eu falei, ô perturbado, fica em casa. Mas brincadeira à parte, tá? Nós tudo família. Eu falei, mas que perturbação é essa? Olha isso daqui. E outra, o interessante aqui, primeiro, são jovens. Segundo, estão se reunindo para orar. Qual foi a última vez que você chamou alguém para orar? Meu Pai poderoso. Irmão. Ei, vamos lá em casa lá, irmão. Vamos visitar, para quê? Vamos fazer um período de oração lá em casa. Tinha isso ou não tinha antigamente? Aleluia. Hoje em dia você vai ver as reuniões dentro de casa, tá saindo conversa dos outros. Meu Deus. O que aconteceu na vida de irmão, da igreja de fulano, Beltrano. E não contempla mais o que? As maravilhas do Senhor. Tá certo isso daí? Acha normal isso daí? 20
20 garotas jovens se reuniram para o poder da oração. Uma teve visão ao anoitecer. Elas foram dormir. Uma abriu os olhos, uma tendo visão, ela viu a outra pegando fogo. O que aconteceu? Foi correndo pegar água. Ela estava tendo visão. No período de oração, orava tanto ao Senhor e tendo visão. Ela viu a outra amiga dela pegando fogo. Levantou para pegar água. Irmão, coisa linda é isso aqui, como Deus faz. Em menos de uma hora, todas as garotas do complexo estavam chorando, orando e confessando os seus pecados. Porque ela foi levantar, foi pegar água. E quando joga água, ou seja, o que aconteceu com essa água, contemplou e viu que não é aquilo que meus olhos naturais estão vendo. É algo espiritual. Imagina acordando todas no complexo lá, 20 jovens reunidas orando, dizendo: ei, acorda o quê? Eu estou vendo visão, o poder celestial existe, é verdade. Eu contemplo Ele, eu sinto Ele, eu estou pegando fogo de amor por Ele, a minha alma está queimando. Começaram a orar, confessar os seus pecados. Aleluia. Quer sentir um verdadeiro avivamento, mas nem os seus pecados você consegue pôr para fora. Como vai ter algo tão precioso dentro de si, se há um peso que o carrega? Cheios do Espírito Santo, em períodos de oração. Como nós estamos de oração, irmãos? O avivamento só vem se a gente ouvir aquilo que Deus tem para falar. Aleluia. Não pelo que eu gosto de ouvir, mas pelo que o Senhor tem a falar para mim. Lembra de Abacuque, capítulo 3, versículo número 2? Ouvi, Senhor, a tua. Lembra que Deus fala para Josué? Ouve a minha palavra, guarda a minha palavra. Lembra do povo lá, quando sai lá em Esdras, do cativeiro, sai querendo ouvir o quê? Então, o período de hoje, estamos em um tempo que os cultos não geram mais em nós temor, mas sim felicidade, alegria. Voltamos para casa sorrindo, ao invés de voltarmos chorando por Ele. Irmãos, aqui é muito real isso daqui. Qual foi a última reunião que nós se encontramos, que nós saímos desse lugar em pranto? Uns desce cantando, uns desce chorando, uns desce refletindo, ligado no céu. Ai, nós queremos sair do culto alegre, com a alma pulando, mas se esquecendo da presença dEle. Porque se eu não sinto Ele, se eu não sentir Ele, eu preciso mudar alguma coisa. Se eu não vi Ele, eu preciso mudar alguma coisa. Sejamos inconformados com a forma que nós estamos num culto para o Senhor. Culto ainda é lugar de entrega. Culto é uma entrega. Se veio aqui receber algo, sinto muito, está no lugar errado. Culto ainda é lugar de entrega ao Senhor.
E a preocupação da entrega é: será que está de acordo para ele receber? Será que vai chegar como um cheiro suave às suas narinas? O que é que você preparou para ele? O que é que você está saindo de casa para entregar para ele? Nem na oferta mais nós estamos trazendo algo para o Senhor. Porque ofertar, e até mesmo trazendo aqui, o pastor vai brigar um pouco comigo, mas a oferta no Novo Testamento não existe dízimo. A entrega é de coração. Eu oferto a Ele por amor. Eu sou grato a Ele, por isso que eu oferto. Eu sou grato a Ele, por isso que eu entrego. Eu não devolvo nada para o Senhor. Eu entrego, porque devolver é obrigação, mas entrega é de coração. O altar não recebe nada obrigado, é tudo de coração. Qual é a oferta que nós estamos entregando ao Senhor? Vai sair vazio de casa e quer cheio do Espírito Santo aqui? Vai se encher de um monte de baboseira na rua e quer chegar aqui, quer ser santo, quer ser santificado. Ó Senhor, ouve a minha oração. Infeliz, você saiu vazio de casa e não entregou nada. Acha que está vivendo um avivamento na sua vida, tem que rever muita coisa. Todos tinham prazer de ouvir o Senhor. O interessante é que as pregações de Paulo era calma, era mansa, era suave. Alguns até dormiam, mas estavam ali ouvindo ele horas e horas. Porque não era como a forma como ele pregava, mas aquilo que ele estava entregando. E o avivamento, como eu falei, o avivamento não é só pular, rodar, nada disso. O avivamento é permanecer onde ele te colocou com raiz. Em Abacuque 3,17 vai dizer: ainda que a figueira não e não haja fruto todavia, independente de tudo, por mais que as coisas não estão dando certo, por mais que não está indo como eu queira, é o avivamento, irmãos. E eu repito e falo de novo: não é uma hora de culto, não. É uma vida inteira. Não é um momento de culto de 1h30, de 2 horas, para muitos é 40 minutos. Não, é uma vida inteira para o Senhor. E nós vamos ver há muitos irmãos que há anos e anos na jornada, há anos e anos com Cristo, e não desfalece da sua fé, porque está enraizado na palavra, está enraizado com Ele. Pode bater vento, pode morrer parente, pode por aí for o que acontece, eu não saio da posição em que Deus me colocou. Deus é incrível, a palavra dele é extraordinária. Oh, meu Deus do céu. Então vamos falar de John Wesley. Alguém aqui já ouviu falar de John Wesley? Levanta a mão para te conhecer. 1, 2, 3, 4. Oh, o Renato também, tá vendo aí? O Renato tá ligado na aula. É isso aí, varão. Boa, boa. É isso aí. Atualizado. Irmãos, para quem não sabe, John Wesley, ele foi um grande homem de oração. Por quê? Tem muita gente que é contra isso, né? Ah, isso não está na Bíblia, não sei o quê. Irmão, para de ser ignorante. De Jesus morreu até onde a gente chegou aqui, você acha que foi como? O que aconteceu para você estar aqui hoje com a Bíblia na sua mão? Aleluia. Quem foi que escreveu a Bíblia aqui? Que a gente carrega a RC? Quem escreveu? Quem? E o livro? Quem juntou todos esses livros aí? Porque Tiago não estava junto com João. Pedro não estava junto com Paulo. Se juntou todo mundo, colocou o canão lá, tudo junto, e falou: vamos levar lá para o Brasil? O que aconteceu para chegar na sua mão?
É. Opa, alguém pagou um preço, né, irmãos? Então, na introdução disso daqui, o que acontece? Da igreja primitiva até aqui, aconteceu muita coisa. Tem todo um processo para nós chegar até onde chegou, os reformantes. Eu vou falar sobre a reforma da igreja. Eu sou louco para trazer isso um dia para nós, acho que nós precisamos, tá? Sem entender. O quê? Como foi que a Bíblia chegou até nós e como ela foi conservada. Como os livros, tal, vai falar dos livros inspirados, como nosso irmão Carlos citou aqui. Todos esses livros aqui, embora foi um autor que escreveu, a Bíblia é composta por 40 autores, 66 livros, e todos os autores que escrevem a Bíblia, eles são inspirados pelo Espírito Santo. É tão lindo isso aqui, interessante, bibliologia para nós aqui hoje, é tão lindo e interessante, que nós vamos ver, são 40 autores, a Bíblia são mini-livros, tudo junto, são 40 autores, e você não vai ver nenhuma discordância do primeiro livro até o último. Já parou para perceber isso? Você já parou para perceber que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo e não há nenhuma briga no meio de tudo isso? A ordem, a linha, da forma como é, nenhum empaca no outro dizendo, olha, Deus é isso, o outro falando, Deus não é aquilo que ele falou. Não há discordância na Bíblia, isso aqui é incrível. E até hoje, a Bíblia na qual nós temos aqui, o livro mais vendido no mundo, glória a Deus por isso. Até hoje, a Bíblia, ela é um livro que tem muitas coisas da atualidade que está vindo, de descobrimentos, que a Bíblia já estava escrito, como a ciência, quando vai descobrindo algumas coisas, da chuva, como acontece, a atmosfera, o sol, a água, por aí vai. A Bíblia já falava sobre isso. Então, muitas pessoas olham, é tanto que nos Estados Unidos, a Bíblia é tão respeitada que um juiz, para bater o seu martelo e decretar, ele tem que decretar com a mão em cima da onde? Ah, tá, jurando que é só a verdade, em cima da verdade, para toda a verdade, sempre a verdade. A Bíblia é colocada como verdade, de algo tão extraordinário. Olha isso daqui, mas e para chegar nas nossas mãos? Não tem uns que tem a João Ferreira de Almeida, outros tem a do King James, e por aí vai, que é o Rei Charles, e por aí vai. Irmãos, são diversas. Algumas vai trazer as traduções um pouco diferentes, porque estava escrito em inglês, alguém traduziu em latim e por aí vai. Houve alguém que estava traduzindo para nós, e sabemos que uma palavra de fora pode desvendar. Lembre Malaquias capítulo de número 4, versículo de número 2, vai trazer o quê? E nascerá o sol da justiça, e e trará salvação debaixo das suas asas. Aí quando você vai ler no original, você vai pegar o significado, vai trazer para mais coisas. Asa vai significar tanto asa, como também orla. E tem outra palavra também que eu não me recordo agora. Quando você entende sobre orla, que aí liga lá na mulher do fluxo de sangue, e também em Mateus, que eu não me recordo qual capítulo, que as pessoas queriam tocar na orla de Jesus. Quando as pessoas tocavam na orla de Jesus, estava fazendo menção a que o profeta Malaquias falou. Como assim? Eu creio que Jesus é o sol da justiça, e se ele é o sol da justiça que nasceu para nós, salvação, ele trará debaixo das suas vestes, na sua orla. Ou seja, se eu tocar na orla, eu vou ser? Não, pelo amor de Deus. Se eu tocar na orla, você? Entendeu? Cumprindo isso que escrito está lá. Então, olha isso daqui. No meio de tudo isso, irmão, alguém pagou o preço. A Bíblia ficou lá, os canons, os pergaminhos, né? Se você pegar a Bíblia original, não tem nada a ver com o que a gente tem em mãos aqui. Te dá uma ajuda. Então, toda a Bíblia de estudo, ela não passa de uma teologia embutida nela. Então, o que acontece? Para isso acontecer aqui, a Bíblia passa por várias histórias, estava na mão do Papa, e aí tem a Igreja Católica que privava a Bíblia, até vir um homem muito conhecido, até hoje muito renomado e super respeitado pela Igreja, e nós deveríamos conhecer a história dele, que é Lutero. Lutero, ele cresce no meio de tudo isso daí, aí ele começa a ler, segundo o Papa e tal, aí ele fala, peraí, tem alguma coisa errada. Por quê? Toda vez que eles pecavam, eles pegavam um chicote e ficavam se batendo com aquele chicote. Só que chegou um tempo que ele começou a ler um dos livros. Ele foi trazer lá o pergaminho, que era um dos livros aqui do Novo Testamento. E quando ele leu lá, ele viu o quê? Que pela graça sois salvo. Então não era necessário eu ficar me açoitando, sendo que alguém já pagou um preço. Entende isso? Lutero, ele abre os seus olhos. E aí ele começa a se voltar
contra o que a Igreja Católica estava fazendo. Irmãos, o negócio lá era naquela época era tão triste, que o pessoal pegava uns pedaços de madeira e saía vendendo na rua, falando que era, sabe o quê? Pedaço da cruz de Cristo. E um monte de gente comprando. Então você acha que esse negócio de sair vendendo coisa no altar é de hoje? É nada, ó. Já tem muito tempo. As pessoas saíam vendendo tudo, falando que era o quê? Ó, vem aqui, eu vou colocar a mão sobre você. Por o pessoal não ter conhecimento, até hoje, se os irmãos parar para ver, a maioria pouquíssimos conhecimento bíblico. Por quê? Não tinha esse costume de estudo. A não ser aqueles que estudavam, os coroinhas, por aí vai. Pouquíssimo de estudo, fraco de Bíblia. Por quê? Não tinha esse costume. Somente quem estava lá na frente podia falar. Somente quem estava na frente tinha acesso à palavra do Senhor. Então poderia tomar proveito de você, e você seria inocente e estaria fazendo aquilo que eu queria. Colocaria a oferta que eu quisesse, pagaria. Você quer ser curado? Vem aqui. Vai pegar essa água aqui, você vai ganhar tanto, e por aí vai. Imagina como que estava. Lutero, ele se volta contra aquilo. Começa a perseguição contra Lutero, e ele começa a pregar. Coloca lá as teses de Lutero, que todo mundo já ouviu falar, né? Tem as teses dele, e por aí vai. A história é muito louca. Ele faz a reforma, e começa a abrir os olhos das pessoas, mostrando o que Jesus fez, quem Jesus era, tudo o que ele passou, e o que era necessário. Olha, quer ser salvo, basta você confessar Ele como o único suficiente Salvador da sua alma, e por aí vai. Daí gera uma baita revolução na igreja, irmãos, olha isso daí. Aí te pergunto, você sabe mesmo como a Bíblia chegou até na sua mão? Você já deu valor por isso? Já agradeceu o povo que passou por tudo isso? Então, há muitas coisas que aconteceu até aqui. E aí agora vivemos um período em que o povo, por mais que tinha sua crença, por mais que orava, ainda tinha muito mais a receber do Espírito Santo ou do poder do Senhor. Aí nasce John Wesley. John Wesley nasce em 1703. E o período de John Wesley aqui na Terra é de 1703 até 1791. A história dele é linda, é incrível. O título até mesmo que se dá para ele, é Tocha Tirada do Fogo. Sabe o que é isso? Ele sapateava até umas horas, estou brincando. É porque quando ele tinha 5 anos de idade, seu pai e sua mãe, que são pessoas incríveis, o pai dele era pastor, o seu pai e sua mãe, com 5 anos de idade, teve um problema em casa. Pergunte qual? A casa pegou fogo. A casa de John Wesley pega fogo, as crianças começam a descer da casa. John Wesley tem diversos irmãos, e as crianças saem da casa, e todo mundo quando sai, de repente, quando olha quem é que ficou na casa que estava dormindo, adivinha? Quem? Está em casa, dormindo, e a casa pegando fogo. Sabe o que acontece com os pais dele? Sabe o que fizeram? Foram para a frente da casa, dobraram os seus joelhos e estavam orando. Olha isso, irmãos. Tentaram subir sua mãe, por nome, se eu não me engano, Susana, vou ver aqui. Sua mãe chamava Susana e seu pai Samuel Wesley. Susana Wesley e Samuel Wesley. A mãe dele tenta subir mais ou menos umas 5 vezes ali na escada, porém as chamas não deixam. O seu pai também vai tentar um resgate perante esse menino, mas também não consegue. O que eles fizeram, irmãos? Olha que exemplo para nós. O que eles fizeram? Foram para frente da casa, todos dobraram seu joelho e começaram a fazer o quê? O que eu e você ia fazer no momento de desespero desse? Seu filho está em casa, sua casa está pegando fogo, você é pastor, sua esposa também é uma mulher de oração. O que vocês vão fazer? Básico de um crente, orou. Enquanto eles estavam orando, o vizinho do lado olha para o John Wesley. John Wesley acorda, ele vê pegando fogo, tenta descer, não consegue. Aí os vizinhos têm uma ideia, vamos subir um em cima do outro até ele, tira ele de lá. Conseguiu tirar o Wesley e coloca ele lá. A sua mãe, Susana, estava orando, e ao chegar o seu filho e depois pegou, ela entendeu o quê? Deus tem um grande chamado na vida desse menino aqui. Irmãos, era lindo de se ver, porque quando eles aprendiam a escrever, olha isso aqui, mães e pais que me ouvem, seus filhos começavam a ler, a primeira coisa que sua mãe e seu pai colocavam eles para fazer, sabe o que era? Aprendeu a ler, agora vai decorar todo o versículo. Segundo eles, por Provérbios, jamais deixou de corrigir seu filho com uma vara. Provérbios, se eu não me engano, no capítulo de número 13.
Nunca esconderam isso deles. As casas viviam em perfeita harmonia. E mesmo eles, sem saber ler ou escrever, os pais ensinavam: dai graça pelo alimento, dai graça ao acordar. A sua mãe, Susana Wesley, orava durante o período de 1 hora, todo santo dia. Era de rotina. Irmãos, era uma coisa linda de se ver. O seu pai era um pastor muito bem conhecido naquele tempo. Então, 5 anos da chama, 5 anos ele saiu da chama. Então, irmãos, o menino era tão envolvido nessa graça do Senhor, e sua mãe começou a fazer propósito em prol da vida dele, que com 8 anos de idade, ele já participava da Santa Ceia. Com 8 anos de idade, ele já resolveu no seu coração o que é que ele queria. Ele participava da ceia. Ele tinha um temor para com Deus na sua escola. Ele foi para a escola, seus pais colocaram uma escola pública, porque não tinha condição de colocar uma escola particular. Sabe o que acontecia? Quando dava o intervalo, cadê o Wesley? Está dentro da sala fazendo culto. Um monte de gente estava lá. Os homens que ficavam olhando o pátio, cadê John Wesley? Cadê todos os meninos que ficam aqui? Quando ia ver, a sala estava reunida, lotada. E ele pregando. Ele entendia que na onde ele estaria, não estaria mais na cobertura do pai nem da mãe. Estaria rodeado, perto do pecado, daquilo que ele poderia fazer, o que poderia acontecer com ele. Aí ele se precaveu. Eu não vou conseguir ler agora para os irmãos, mas ele cita 3 pontos que faz ele sustentar dentro da escola. Tudo bem, ele vai, continua em oração, continua buscando. Irmãos, esse menino começa a evoluir na escola, começa a falar de Jesus, começa as coisas a ficar muito doidas lá, crescendo. Todo mundo queria parar para ouvi-lo. Aí ele começa a crescer e ele cria um grupo. Esse grupo que ele cria, ele e mais 2, o Carlos Wesley, que é seu irmão, e tem mais um camarada aí, que é um dos heróis da fé, depois de John Wesley. Esses camaradas, esses 3, buscaram nenhum nível de intimidade, nenhum nível de santificação, que todos olhavam para ele e começaram a zombar, porque falando: esses meninos é muito doido. Se santifica demais, está querendo virar um monge. Aí da onde saiu, metodista, chamava ele do clube de santo, alguma coisa do tipo, entendeu? Pelo período de oração. Sabe o que eles faziam? Todo dia, 4 horas da manhã, eu preciso acordar. Os primeiros horários do dia dele, sabe o que era baseado? Eu preciso de ter 3 horas no mínimo com Deus. Os meus primeiros horários da minha vida é com Deus. Falei: misericórdia, não estou conseguindo nem acordar cedo mais. Dormir 4 horas da manhã, estou fazendo errado. Ele jejuava. Toda quarta e toda sexta-feira era dia de jejum. E não abria mão disso. Por quê? Porque na igreja primitiva, os irmãos faziam isso. Toda quarta e sexta-feira. E ele escreveu num dos seus comentários, dizendo que: olha, eu não sei por que eles faziam isso, mas eu sei que dava certo e eu também vou fazer. Não que é necessário jejuar somente 2 dias. Ele falou para que você fique firme, para vencer as guerras. Jejue mais. Cada um tem seu período. Mas era de lei. Toda quarta e toda sexta era dia de jejum. Olha a rotina desse camarada aqui. Acordava 4 horas da manhã. Que horas que ele ia dormir? 21 horas da noite adiante. Todo mês por mês tinha vigília de oração. Começava às 8 horas da noite. Só parava depois um pouquinho. Enquanto não manifestasse, eles ficavam até eles ouvir. E estudava. E tinha sua vida. Não se resumia só nessas 3 horas aqui, tá? Não era só de oração. As 3 horas para dele e para com Deus era oração e... Quer saber como os crentes ficou edificado? Como um cara escreveu uma história? Oração e palavra. Ele olha para isso daqui na vida dele. E ainda assim é muito pouco. John Wesley vai fazer sua primeira viagem. Ele vai até a América do Sul. Ele chega na América do Sul. Vai levar a palavra. Sabe o que aconteceu lá? Não deu certo a palavra. Se frustrou. Alguém aqui já teve alguma vez que você foi e se frustrou? Foi pregar, achou que ia acontecer, e rodar e virar de ponta cabeça, não deu certo. Foi louvar, se planejou tudo, não saiu como você pensou.
Vou evangelizar. Meu Deus, nunca mais eu vou na minha vida. Irmão, John Wesley, aconteceu tudo isso. Olha a vida desse camarada. Sua mãe Susana orava por ele, intercedia por ele. Orava 1 hora e ela mesmo dizia para si que ainda é pouco do que eu preciso para com meu Deus. Não é nada do que eu preciso fazer. Esse aí é o... Acho que é do Avivamento em Gales. O homem orava, terrível, mas vamos chegar lá. Olha isso daqui. Ele começou a orar intensamente. Foi fazer sua primeira viagem. Ele entrou no navio, foi. O que aconteceu lá? Se frustrou. Imagina esse rapaz que orava, tinha intimidade, buscava, lia, mas ainda assim, quando foi ministrar, ele volta na embarcação. E você acredita que na volta de um frustramento Deus ele fala com você? Você acredita que muitas das vezes aquilo que deu errado é para algo bem maior? Pois é, ele foi pregar. Quando ele volta na embarcação, há uma tempestade no meio do mar. O navio começa a balançar. E ele tinha alguns crentes lá. Sabe o que aconteceu com John Wesley? Estava morrendo de medo de morrer. E quando ele olhava ao redor do navio, todos que estavam lá estavam calmos. Imagina ele voltando para casa, que crente frouxo que sou eu. Porque é um problema aos crentes que têm medo da morte. Porque a morte para o crente nada mais é do que um passaporte para chegar mais perto do Senhor mais rápido. Para chegar até Ele mais rápido. Então John Wesley fica com medo. Ele olha para aquelas pessoas e vê sobre elas o quê? Que estavam tranquilas. Ele percebeu em si o que falta alguma coisa dentro de mim que eu ainda não tenho. Alguma coisa dentro de mim que eu ainda não tenho. E ele vai escrever. Olha isso daqui. Palavras dele. À tarde, quando ele voltou, eu fui com pouca vontade a uma reunião na Aldersgate Street, lá em Londres. Quando cheguei, alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a epístola de Paulo aos Romanos, cerca das 20h45, enquanto ele descrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, e somente em Cristo, pela palavra, tá? Para a salvação, e me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado meus pecados. Sim, os meus, e que eu estava salvo na lei do pecado e da morte. O que ele entendeu? Cristo pagou um alto preço por mim. Eu estava preso na lei do pecado, que gera morte. Mas ouvindo eles falar de Lutero e da epístola escrita aos Romanos, eu prestei atenção e despertou algo em mim. O quê? E pela fé sois salvos. É Cristo na minha vida e só Cristo. Mais nada, só Ele. Observe que ao ouvir a palavra que estava sendo ministrada, o seu coração ardeu. A pergunta é: o seu coração ainda arde ao ouvir a voz do Senhor? O seu coração ainda arde ao ler a palavra, ao meditar na palavra? Ele era um homem que orava e lia muito a palavra do Senhor, e mesmo assim ele precisava de estar na reunião. Mesmo sem forças ele foi. Guardou até os minutos, como ele cita aqui. E sentiu queimar, nada mais parou John Wesley.
Nada mais parou esse homem. Ele voltou a pregar. Quando ele chegou a falar da salvação, as pessoas não queriam mais ouvir ele. Não deixaram mais ele pregar no púlpito. Sabe o que ele fez? Parou. Desistiu. Falou, eu não vou pregar mais. Isso aqui não é para mim. Eu só vou ir lá ficar sentado na cadeira. Não participo mais do grupo. Eu não vou mais ajudar a servir, não vou mais ajudar a limpar. Fui pregar e não quiseram me ouvir. Fui falar, não quiseram me escutar. Vou guardar minhas coisas, minha Bíblia. Vou vender meus livros. Você acha que ele fez isso? E por que muita gente faz? Ele ouviu a palavra e o seu coração queimou. Ele ouviu a palavra e a palavra acendeu uma chama dentro dele. Não vou poder pregar aqui? Não tem problema. Rebelde, tá, irmão? Porque tem muita gente que vai pegar isso aqui, ou sai pegando isso daí, quer sair falando um monte de baboseira lá fora, matando um monte de alma e acha que está fazendo bonito para Cristo. Nada disso. Mas pelo tempo que estava vivendo aqui, o que precisavam ouvir sobre a salvação não tinha naquela época. Porque era muito no oba-oba. Sabe aquela coisa, vou fazer e todo mundo sai manifestado, feliz e alegre, porque Deus vai te dar alguma coisa. E ele trazendo o quê? Se arrependa, volta a Jesus. Ele é a salvação para a sua alma. Não podia pregar mais lá dentro do púlpito. Ele foi para a praça. No mesmo lugar, ele estava alcançando multidões que se reuniam para ouvi-lo. Ia 3.000 pessoas. A Bíblia o livro dele até relata uma das histórias dele e vai dizer assim, que havia um lugar lá onde era um salão que tinha uma balada. Essa balada começou a ficar vazia. Porque na hora da balada, sabe o que o pessoal fazia? Eu vou lá para a praça para ouvir John Wesley ministrar. Eu vou ir lá ouvir o que esse homem tem a falar. Porque quando eu passei perto, o meu coração ardeu. Alguém foi edificado perto de mim. Falou, você precisa ir lá ouvir a palavra do Senhor. É diferente. Ela queima, ela arde. 3.000 pessoas. 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e todos ouviam. Não tinha microfone, não tinha live, não tinha instrumento, não tinha relógio. A mesa era um púlpito, porque John Wesley tinha aproximadamente 1,60 m e era magrinho, magrinho, magrinho. Subia numa mesa para pregar e falar de Jesus. Jesus também, né? Que não pregava com microfone. Uma multidão acompanhava e todos queriam ouvi-lo. Para ouvir ele, é necessário estar em ouvir o John Wesley. Só que é engraçado, porque todo avivamento, tanto na vida de um cristão quanto na igreja, gera, sabe o quê? Perseguição. Quando John Wesley começou a pregar, imagina as igrejas vazias, balada vazia, pastores revoltados, pessoas revoltadas. Sabe o que fazia com esse camarada aí? Eu até trouxe o livro e marquei para mim ler, senão vocês vão nem acreditar. Página de número 69. Olha o que fizeram com a mesinha que ele subia lá. Ó, perseguições. Os inimigos do evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa que João subia para pregar. E os insultaram e maltrataram. Em outra cidade, a casa que ele foi ministrar, e outra, John Wesley não perdia um culto, tá, no lar. Todos os cultos que tinha para ele era prioridade.
Todos os lugares que seus pais faziam a obra, eles estavam lá. A casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes. Quando ele foi numa determinada cidade, ele foi ministrar numa casa. Sabe o que os perseguidores fizeram? Demoliram a casa. A casa caiu sobre os crentes. Mas Deus cuida, Deus guarda. Que mundo que você está vivendo? Deus não foi misericordioso para com eles? Irmãos, casa caindo não mata crente não. Aumenta a fé. Os problemas, será que você nunca percebeu que todos os problemas que aconteceram na sua vida até hoje só te deixaram mais forte? Aleluia! Que todas as guerras que você viveu até hoje só te fortaleceu. Aleluia! Deus, ele não vai impedir a casa cair, não. Estavam orando lá, tendo culto lá. O inimigo atacando, a casa caiu, mas eles não pararam. Se não pode fazer aqui, vamos para a praça, mas a palavra vai ser pregada. Em nenhum momento de John Wesley nós vamos ver questionando a Deus pela perseguição. E continuando aqui, eu vou resumir porque a hora já foi. Esse homem, por diversas vezes na praça, foi apedrejado. Pegaram ele pelos pés e arrastava ele, e ele lambuzado de sangue no seu corpo. Mas não deixou de falar de Jesus. Aleluia! Irmão, isso aqui mexeu com a minha cabeça em casa. E eu parei de ler isso daqui. Porque eu não imaginava que isso ia acontecer na história dele. Imagina, irmão, pregar a palavra do Senhor com amor, com dedicação, e ser apedrejado no meio da rua, e ser arrastado no meio da rua. E não fala que uma, duas vezes, não, foi diversas vezes. E o que é que nós estamos sendo perseguidos pelo quê? Nós estamos fazendo o quê? Por esse dia eu tenho conversado com um pastor que eu me apaixonei pela vida dele. Porque a vida dele é voltada à missão. Alguém entendeu isso daqui? Falou, aqui é muito pouco. É muito raso. Tem 68 países que a Bíblia não pode entrar. Eu estava vendo um vídeo hoje, eles andando para a Coreia do Norte. Bíblia embalado em um saco. Aí enchia o saco e ia pelo mar. Ia por alto, ia também pelo mar, colocando numa bolha, enchia de ar e jogava pelo mar, para ver se chegava lá e alguém conseguia abrir e ler a palavra. Nós estamos sendo perseguidos pelo quê? Esse dia até a pastora Glauciane, mas a nossa irmã também, Jaqueline, me enviou um vídeo dos crentes sendo perseguidos na nossa atualidade. Vai lá para a China, olha para a China, entra lá com a Bíblia lá. Passa lá e fala, eu vim aqui pregar. Quanto tempo você vai durar lá? Você acha que você entendeu o evangelho, o cristianismo? Vou falar que nem um prisioneiro lá nos Estados Unidos, eu não me recordo qual é o nome dele. Que antes de levar lá para a cadeira elétrica, eles deu um salmo lá. E esse homem começou a falar do inferno para ele. Aí ele parou tudo e falou... Se o inferno fosse tão ruim como você está falando, eu estaria de joelho essa hora, ministrando sobre isso. Porque para nós já se tornou normal, é comum. Normal. Que perseguição que você tem daqui na sua casa? Me fala. Que perseguição você está tendo na sua rede social? Me fala. Tem umas aí já, anonimamente. Mas não é nada comparado com o que esses homens passaram. Estou sendo perseguido, alguém me bloqueou. Irmão, toma vergonha dessa cara. O cara foi apedrejado. Apedrejado e arrastado. E quando ele morreu, acontece lá fora. Me mandaram hoje também. Os caras colocou os cristãos dentro de uma cova, assim, ó. E jogou areia com eles vivos. Estavam tudo assim, ó. Dentro de um buraco. Eles vivos
Qual foi o último investimento que você fez na missão? Vai além. Vai além. Fora as missões que tem em nossa volta, né? Mas tudo bem. John Wesley teve uma vida com Deus, na qual se tornou um grande espelho e foi um grande avivamento. E um grande avivamento aconteceu através da sua vida, né? E claro, com todas as orações, primeiro eu aprendo uma coisa. Que para John Wesley chegar até onde ele chegou, teve alguém que pagou o preço. Teve alguém que intercedeu. E ainda assim ele também teve que pagar um preço. E não foi pouco, foi grande, mas valeu a pena. Se dedicou a sua vida para isso, ainda assim sentia falta demais. Jejuando, orando, se consagrando, falando da palavra do Senhor, com amor, com muito êxodo. E pregava no ar livre, irmãos, na rua. Ele pregava, ele falava de Jesus. Levou pedra, levou, mas a maior recompensa para ele não era nada que o homem poderia oferecer, mas sim do que Deus já fez por ele. Então, ao entender isso, aí o primeiro avivamento acontece lá em 1738. Um avivamento conhecido pelo avivamento dos metodistas, que são esses homens aqui, esses camaradas. Aí nós vamos ver, e o que ele pregava era sobre santidade. John Wesley pregava sobre santidade. Olha, vocês precisam buscar se revestir, se santificar. O interessante é que também nós vamos ver lá em João, também João vai relatar sobre isso, sobre santificar, e tem diversos versículos na Bíblia, em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, João, o Evangelho de João também, deixa eu ver quando eu anotei, capítulo de número 17, João capítulo de número 10, Jesus ele foi santificado, ele nos ordena se santificar, aquele que quiser santificar também santifique-se mais, não é isso? E aquele que for se sujar, se suje mais, nos sempre trazendo para a santificação. John Wesley, ele foi encoberto de levar essa palavra, olha, se santifique, se purifique. Lembra de Jesus, a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo número 3, versículo de número 17 até o 20, quando Deus vai falar, olha Laodiceia, eis que eu estou à porta aí. Ou seja, eu não estou dentro da igreja, eu estou batendo na porta querendo entrar, mas ninguém abriu a porta para mim. Então ele traz sobre santidade aqui. E uma das coisas que eu olho, porque mesmo que nós temos que se preocupar com o fim do tempo, com o fim das coisas, com tudo o que está acontecendo, sabe qual é a maior preocupação da nossa vida agora? É como que você está agora. Não adianta nada me preocupar com tudo que vai ter lá no final, e não estou fazendo nada agora. Não estou buscando nada agora. Deus já lançou aqui sobre esse altar diversas profecias. E cada dia mais eu tenho visto se cumprir aqui entre nós. Que o Senhor estaria levantando essa igreja aqui como um canal, como avivamento, avivando a tua obra, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, a igreja cheia de jovens. E nós temos que estar com nossos olhos espirituais abertos. Almas vão entrar aqui, vidas vão ser entregues a esse altar. Nós devemos se preparar, mocidade. Já estou vendo Deus operar aqui nos nossos cultos, na terça-feira, quinta-feira tem mais. Não é porque quem está na frente não, é porque quem está comandando lá dos altos céus. E nós como igreja, nós devemos se reunir como nunca antes. Buscar em oração. Clamar ao Senhor. E mais ainda, estar em vigília. Porque se há crescimento, há perseguição. Se há crescimento, há levante. Que nós possamos influenciar este bairro, esse mundo, esse estado, esse país. E sermos referência aonde nós passarmos. Amém? Quinta-feira, pode falar? Faz parte. Sim.
é Bíblia, falando da palavra do Senhor, e a palavra está no nosso meio. Tenha vivamente, a senhora pode sentir isso. Que Deus continue abençoando a cada um. Lembrando, quinta-feira estamos em mais um dia desse propósito com o Senhor. Dando os meus últimos recados aqui, já vai finalizar, calma, você vai parar de ouvir Bíblia hoje. Chega em casa, abre, pelo amor de Deus. Quinta-feira agora, vai vir ministrar um dos amigos meus também aqui. Chegue cedo, porque nós vamos passar para a palavra cedo, porque a nossa prioridade, como o título é, Conhecendo a Verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Para nós sermos alimentados pela palavra do Senhor. Então chegue cedo, Deus tem algo extraordinário. Venha com propósito no seu coração. Não esqueça, até o 7º dia, escreva uma carta para o Senhor. Escreva uma carta para o Senhor. No 7º dia, vou estar indo ao monte apresentar essas cartas. Que carta é essa? É o que você conhece dele e o que você ainda anseia por conhecer. E ele tem poder para fazer na sua vida, na sua casa. Amém? Amém? Aos irmãos que quiserem, nós agora estamos tentando. Lembra que eu falei que eu preciso da ajuda dos irmãos, preciso de ajuda de outras pessoas? A casa do Senhor precisa. Grande é a seara, mas pouca os ceifeiros. Nós precisamos que Deus levante pessoas para nos ajudar. Nós temos agora como gravar os cultos. Até uma irmã chegou não lembro nem, a irmã da ajuda até perguntou também: irmãos, eu não estou conseguindo ir nas terça-feiras, às vezes, ou algo do tipo, ou ir em algum culto. Não tem como, irmão, não tem como fazer um livro, alguma coisa para mim? Falei: não, irmão, nós vai dar um jeito. Mas agora vai estar gravando os cultos aqui. Então, quem quiser ter o acesso, nós vai ter, estou jogando, nós cria na live da igreja no Instagram, e no final do dia eu salvo o vídeo e estou mandando para o YouTube. Então, os irmãos que quiserem vai ter acesso a poder ver. O culto de domingo já está disponível, foi bênção, graças a Deus. O foco disso daqui não é ganhar mídia lá fora, não, é alcançar a alma e para nós mesmos daqui da nossa congregação, de podermos ver uma pregação, algo do tipo. Que Deus abençoe a todos. Uma vez mais, lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avance. Agradeço a oportunidade.